Sintam-se bem-vindos, acolhidos. Sou Rosana, falo em nome da Casa Garel. Quero saber se tem alguma visita, alguém que veio pela primeira vez à nossa casa. Foi algum amigo que indicou? Minha irmã. Sua irmã? Como é o nome dela? Ângela. Como é teu nome? Luciano. Muito bem-vindo, Luciano. E a senhora? Bernadette é minha filha. Mãe dele. Muito bem-vinda, viu? Então, o Gael é um grupo que tem mais alguém? Você. Como é teu nome? Valquíria. Muito bem-vinda, Valquíria. Tá, sinta-se acolhida. Que todos sintam-se acolhidos, que estão presentes e aqueles que vão nos ouvir de casa. O Gael é uma casa espiritualista. Aqui nós temos várias terapias e vários tratamentos e uma dessas terapias acontece hoje. A gente começa a nossa terapia com essa conversa. E eu sempre digo que, assim como os queridos amigos espirituais me sopram nos ouvidos, eles falam assim: vai distraindo eles por 1 hora enquanto eles são tratados. É só um meio. Nossa conversa é um meio que a espiritualidade arruma para já proceder os tratamentos, acolher o que cada um de nós necessitamos aqui hoje. Então, que cada um já se coloque à disposição para receber o que precisa. O que precisa para o físico e o que precisa para o espiritual. Tá? Nossos trabalhos acontecem de segunda a quinta. Segunda-feira não é aberta ao público, mas acolhemos os nomes que precisam de trabalho de desobsessão. Bom? Então, são também convidados a participar dos outros dias da casa. E para começar esse diálogo fraterno, que vai ser a continuação do que Fernando iniciou na semana passada, nós vamos nos colocar à disposição da espiritualidade, fazendo um ajuste à nossa respiração, deixando com muita suavidade, mais profundamente, acertando, colocando o ar no nosso pulmão, e soltando devagar, repetindo esse movimento por 3 vezes. Nesse momento, a nossa equipe espiritual já realiza um alinhamento dos nossos chakras, especialmente expandindo o nosso chakra frontal, que é o centro de força da expansão, que nos permite apurar a nossa sensibilidade, a nossa intuição, que esse nosso terceiro olho permita ver com a sensibilidade do plano espiritual, mas com a clareza que nós precisamos para seguir, para tomar as nossas decisões, que aquelas decisões que estão em dúvidas na vida de vocês, que essa situação seja clareada, elucidada e acolhida para que possa caminhar para o bem, para o amor, para a justiça. Que toda decisão que tomamos aconteça sem ferir o nosso semelhante, mas que ela seja também uma decisão de muito alto amor, de muito alto cuidado. Porque é assim que Jesus deseja, que nós nos amemos, que
E só assim podemos dizer que amamos a Deus. Então, com a permissão da egrégora espiritual dessa casa, especialmente das filhas de Maria de Nazaré, peço agora que os irmãos em sofrimento que chegaram até essa casa através de nós sejam acolhidos agora e encaminhados dos hospitais espirituais. Peço com a autorização dessa egrégora espiritual de amor o início desse diálogo fraterno com o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque seja o poder, o reino e a glória para todos sempre. Dando um recado sobre as ajudas da casa, nós somos uma casa totalmente filantrópica, nenhum trabalho é cobrado, tudo que se faz aqui é com gratuidade e caridade. Porém, nossa casa precisa da ajuda de vocês para manter as despesas. Especialmente, tem um rapaz que fica lá fora olhando os carros, a gente dá uma contribuição diária para ele, tá? Eu peço com muito carinho que vocês possam aí contribuir. Olê, coloca umas cadeiras aqui, por favor. Eu te acompanho aqui nessa parte. Vai pôr uma cadeira lá para você. Ah, já tem. Então nós vamos começar o diálogo primeiro com a Karina, que vai falar do óleo essencial de hoje. Por favor, Karina. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma planta, que ela é muito usada também como planta medicinal, mas que ela traz um pouquinho mais assim de vigor físico e mental. E dentro da aromaterapia, ela é muito indicada para quem tem alguma disfunção ou distúrbio do sono. Ela ajuda a induzir o sono. Ou para aqueles que sofrem de insônia, né? Que tem aquele sono que é meio picadinho. Então, acorda sem vitalidade, sem energia. Já que as plantas são sinergias, né? Elas também transmitem para a gente bastante energia. A gente vai trabalhar o manjericão hoje. Alguém quer sentir? Vamos ter aroma de pizza. Ele modifica um pouco na hora de fazer a prensa dele. Você nem perguntou se alguém quer experimentar. Não, O pessoal já acostumou, vai dando a Eu ia perguntar isso. Mas olha que maravilha, logo um vidrinho a gente vai dar Façam 3 inalações, tá, gente? Inala e solta pela boca para não intoxicar a fígado.
desejar saber mais ou adquirir o óleo de manjericão, é só procurar pela Karina depois. Agora passa a palavra para o Fernando. Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Bom, a gente falou um pouquinho semana passada sobre a grande família humana, como que ela chegou aqui na Terra. E aí, eis uma pergunta. A nossa família, como é que ela começou? Alguém se habilita? Alguém tem uma opinião? Nossa família terrena. Isso, nossa família atual. Como é que tudo começou? Essa é uma boa. Você trouxe a resposta biológica. Não engravidou. Os pais se conheceram, não engravidou. Muito bem. Quando quem engravidou? Sua mãe? Teoricamente, já tem avó, né? Ou sua avó? Vamos pensar. Está lá atrás. Olha, consegue imaginar o cordão que está lá atrás? Onde começou? Vai longe. A gente sem fim. Olha já o exercício, né? Mas eu acho que uma boa palavrinha para a gente pensar no início de tudo, compromisso. Família, compromisso. O que tem a ver compromisso com a família? Qual que é a principal função, qual que é a principal necessidade da gente vir e estar no contexto de uma família específica? Geralmente, a gente tem duas questões a tratar: reajuste. E reajuste do quê? Reajuste nosso, da nossa pessoa, do nosso ser, da nossa psique, a nossa forma de lidar com o próximo, a nossa forma de nos relacionarmos com o contexto que estamos. Né? E a gente vem trabalhar os compromissos, as faltas que a gente tem com esse grupo de pessoas também. Então, não é nada solto. No plano espiritual, houve toda uma preparação, todo um planejamento encarnatório. As pessoas se conheceram, passou por uma fase de aceitação das pessoas. E essa aceitação ela pode ser, lógico que num planeta de provas e expiações não existe uma aceitação absoluta. Quer dizer, nem tudo passou pela sua aceitação. Por quê? Porque a gente está sujeito ao determinismo. A gente tem uma série de coisas que a gente precisa passar. Lembra que a gente usa a palavrinha plano encarnatório, então foi traçado um plano. Então tem algumas coisas que a gente está sujeito. Não são escolhas totalmente genuínas, mas passou pela nossa aceitação. Passou inclusive pelo nosso conhecimento. Nos foi apresentado. Antes de virmos para cá, todo o contexto familiar em que estivermos incertos, nos foi apresentado lá no plano maior. Olha, você vai nascer em tal família, sob tais condições, por causa disso, disso e daquilo, terão circunstâncias assim, assim, assado. Essas circunstâncias pretendemos trabalhar em você tais questões da sua personalidade, do seu ser, pretendemos reajustar na relação sua com essa família tais e tais questões. Então nada é muito solto. E aí vem uma grande questão. A gente falou de algumas famílias humanas lá no começo, né? Mas a gente pode falar de um ponto de vista assim, bem prático. A gente está falando especificamente capítulo 14 do Evangelho. Deixa eu pegar o item aqui, item 8. Fala de parentesco corporal e parentesco espiritual. Sugere algo para vocês? Família material, família espiritual? Bom, a gente falou um pouco sobre isso e eu lembro da gente ter feito um pouquinho um passeio nisso. Nem todas as relações são harmoniosas dentro da família. E tem uma razão para ser isso. Né? Já se depararam em algum momento com pessoas assim que vocês nunca viram na vida e do nada? Vocês têm um nível de liberdade, vou usar, talvez não a melhor palavra, mas até uma certa intimidade pela natureza com que as pessoas têm, uma sensibilidade com o que você pensa, com o que você sente. Conexão, né? Uma conexão. Vem do nada isso. Aventamos duas possibilidades principais. Uma, pode ser que essa pessoa tenha tanta similaridade com os seus valores, com a sua maneira de ver e entender, que ali você reconheceu uma pessoa semelhante. Então,
uma afinidade até energética. Né? Existe, no ponto de vista moral, até uma certa atração. Ela comunga dos mesmos valores que eu. Imagine que uma pessoa que ama animais está no meio de um monte de pessoas que não têm o menor respeito, inclinadas a desmatamento, outras coisas mais. De repente você encontra uma pessoa também que ama animais ali. Não é natural que você sinta uma certa atração? Aí vem uma segunda possibilidade. Vocês já se conhecem. Não é a primeira vez que se vê. Como espírita, e até pela nossa história, a gente já viu que a gente nasce e renasce tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso progresso, no nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento moral. E nesse caminho, é natural que a gente se esbarre com as pessoas, né? Em um outro contexto, com uma outra roupagem. Né? Vamos fazer uma alusão assim simples para o dia de hoje. Estou dando uma volta no shopping, encontro um amigo, porque ele está com uma roupa diferente e não vou reconhecer ele. Mudou o corte de cabelo, talvez alguns anos mais envelhecidos, a barba já branca. Mas será que eu não tenho aptidão para reconhecê-lo? Só por causa dessas questões externas? Porque para o espírito isso tudo é externo. É muito fácil para o espírito reconhecer essa pessoa. Dois corações que se amam, eles sempre se reconhecem. Podem estar em qualquer situação. A gente costuma até brincar no meio espírita, tudo aquilo que terminou em amizade, em uma outra experiência, quando se encontrarem, qual será a primeira atração? A do amor, a do afeto. Vem aquilo espontaneamente. Imagina você em um outro contexto, vocês, por exemplo, terem sido pai e filho, tiveram uma vida como pai e filho. Aí numa outra encarnação vocês não nascem na mesma família material. E de repente, nos caminhos da vida, vocês se encontram. A gente poderia dizer que é difícil haver afinidade ou reconhecimento. Não há a lembrança fática, porque a sede dessas lembranças não está aqui no corpo físico. Isso foi uma história lá atrás, foi em outro contexto. Essa sede, a gente já falou nisso, não vamos esmiuçar muito, porque não é o objetivo da palestra aqui, mas está em outros caminhos lá do espírito, não reside aqui no corpo físico. Isso não quer dizer que a sua memória emocional ela não esteja desperta de alguma forma. O simples olhar, a simples forma de olhar, de falar, valores, são coisas que, sim, com o passar do tempo a gente muda, mas é quase um RG. A gente imprime a nossa personalidade, o nosso ser eterno, nesses momentos, nesses pequenos instantes da vida, dificilmente não reconhecíveis. Então isso denota que, a rigor, de uma forma apenas didática, a gente pode falar fundamentamente de duas famílias. Temos uma família material, a família no qual encarnamos, com um propósito, e a família espiritual. Falando um pouquinho da família material. Lembra no começo que a gente estava falando de compromisso e reajuste? Né? Então, muitas vezes, o que acontece? Eu posso nascer num meio que é estranho para mim. É uma coisa até comum. Não tem história de patinho feio. Não tem, a gente às vezes não brinca, nossa, aquele filho lá é a ovelha negra da família, né? Existe essa expressão popular, né? Não é à toa. Ele não é pior, não é melhor do que aquela família. Ele é diferente. O que muitas vezes pode trazer essa sensação para a gente? É tão nítido e tão claro que aquele espírito ele é estranho àquele meio, que ele tem comportamentos, valores, maneiras de ver e de entender o mundo e as coisas totalmente diferentes. E não raro, muitas vezes, quando a gente fala dessa ovelha negra, a gente fala, nossa, nem parece que é da família. Ele não pertence àquela família espiritual. Ele está ali com um propósito. E onde que entra a questão do compromisso? Aí que vem uma coisa extremamente importante. Deus não faz nada à toa. Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, mediante as circunstâncias certas,
para experienciar e vivenciar coisas que são necessárias. Isso é importante a gente entender porque muitas vezes nos desafios que a gente tem com essa família material, e são vários, a gente poderia passar dias aqui falando deles, né? Quem não, né? Quem já não teve questões familiares, quem não tem situações mal resolvidas, mas assim, é importantíssimo lembrar de uma coisa, né? Eu acho que a doutrina espírita ela traz uma bênção muito grande nesse momento para a gente. Tem um compromisso, tem uma razão, tem uma função. Está naquele meio, resgatar alguma coisa ali. É importantíssimo. Lembra quando a gente falou semana passada sobre o divórcio? Qual que era a passagem mesmo? Você tinha me lembrado lá? Que Deus uniu o homem não separa. Que Deus uniu o homem não separa. Perfeito. Isso durante muito tempo pelas religiões ele foi um pouco confuso. Trouxe muita confusão isso daí. E as pessoas chegaram a achar que o casamento era uma coisa totalmente indissolúvel. Kardec esmiuçou um pouco isso quando a revelação espírita por meio dele. E hoje a gente tem conhecimento disso. Quando as coisas não estão bem, quando a gente já chegou numa linha de abuso, em agressões mútuas, e aquilo está fazendo mal para as duas partes, o que é preferível? Que as pessoas continuem se ferindo mutuamente, ou que elas tenham um pouco de afastamento, reconsiderem, repensem, reformulem a vida, né? Pode ser que lá na frente, nos caminhos da vida, elas consigam se entender, pode ser que não consigam se entender numa vida, tem que pular para uma próxima vida. Contudo, por que falamos de compromisso? Vale lembrar o seguinte, lembra no começo que a gente tinha comentado que passou por uma doença nossa, passou por uma ciência nossa, da família, antes de estar aqui. Então quer dizer que uma série de coisas que nos foi colocadas, nós aceitamos. Um compromisso que a gente assumiu. Demos a nossa palavra, eu vou lá e vou fazer. Será que é um pecado, um crime muito grande eu não dar cumprimento? Não. Gente, uma criança que está aprendendo a ler, a gente exige dela que ela seja completamente versada em literatura? Não seria um contrassenso, né? A gente se cobrar a esse nível, né? Tem que ser perfeito em tudo, tem que acertar tudo. Não. Eu tenho o direito de declinar daquele compromisso que eu assumi? Tenho. Contudo, vale lembrar que todo compromisso que a gente assumir, ele repercute uma responsabilidade e ele gera um efeito, né? Até onde vai o desdobramento dos efeitos do compromisso que eu declinei? Tenho condições de saber? Olha, eu vou dar uma opinião, né? Uma opinião bem pessoal. Eu acredito que a gente, quando muito, a gente sabe uma pontinha. Eu acredito muito que o plano espiritual, sim, sabe com uma exatidão muito maior quando declinamos desses compromissos, até onde chegam os efeitos disso. Eles nos conhecem bem, eles estudaram a nossa história, nos apresentaram um plano encarnatório, porque conhecendo todas as circunstâncias, conhecendo a nós e as pessoas envolvidas, eles sabem com clareza, olha, esse caminho é um caminho dentro das linhas do amor possível. Ele é certo? Não. O que no universo humano a gente pode afirmar com absoluta certeza? Quando eu falo de universo humano, eu estou falando de universo moral. Muito mais vasto do que conhecimento só tecnológico ou só científico. Foge a... Nos veio agora a palavra, foge a razão cartesiana, em muito. Não foge? Aliás, até um conselho, todas as vezes que a gente achar que a gente está muito perto da verdade, cuidado, que a gente está muito certo, sabe? Olha, sobre isso, é muito comum, né? Sobre uma questão familiar, eu tenho certeza que eu estou certo sobre isso. Nossa, toma cuidado, meu amigo. Minha irmã, toma cuidado.
Quando a gente achar demais que a gente está certo, muitas vezes a gente pode estar gritantemente longe do correto. E do correto para quê? Para quem? Para o quê? Perguntinhas retóricas aí que sempre convém a gente fazer. Lembramos de uma colocação semana passada que voltamos a frisar, né? Em meu lugar, passando pelo que eu estou passando, quem é o modelo mais perfeito? Quem é o modelo maior que a gente teve aqui encarnado? Jesus. Então vamos lá. Passando pelo que eu estou passando, nas circunstâncias em que eu estou, Jesus faria o que eu fiz? Jesus faria o que eu estou querendo fazer? Ou melhor, não o que eu fiz. Vamos tentar o antes, né? Jesus faria o que eu estou querendo fazer? Consigo imaginar Jesus desejando o que eu estou desejando? Consigo imaginar Jesus motivado pelos sentimentos que eu estou sendo motivado nesse instante? Olha, esse é um bom começo, porque se eu não consigo imaginar, quer dizer que eu já estou começando a me afastar do meu lado animal. Isso é uma coisa importante. Quando a gente fez aquela retrospectiva, toda aquela história semana passada, a gente falando como foi a vida do homem na Terra, a família humana, como se formou. A gente chegou na Terra como seres eternos, essencialmente como animal. A maior parte do nosso comportamento é essencialmente tomada pelo quê? Instinto. Né? E a gente vai gradativamente perdendo instinto, percorrendo vários e vários passos da nossa evolução, desenvolvendo, que a gente veio desenvolvendo primeiro a nossa inteligência moral, nosso corpo biológico, mas qual que é a gente pensar literalmente numa parábola, né? Qual que é o propósito? Onde que vai chegar ao final dessa parábola aqui na nossa condição como humano? Universo moral, desenvolvimento moral. É para lá que a gente está caminhando. Tá nesse sentido que a gente tem que percorrer. Então, voltando lá para o compromisso. Quando a gente declina desse compromisso, quanto de efeito a nível moral a gente está causando? Vamos usar uma palavra, talvez não seja melhor, mas assim, apenas de uma forma didática. Vamos olhar para a família como um sistema. Esse sistema ele depende de circunstâncias, depende de pessoas, depende de um monte de coisas. As escolhas que eu estou fazendo, como é que ela repercute, como é que ela reverbera no sistema? Porque eu tenho certeza, fazendo parte dessa família, por mais bem aceito ou mal aceito, por mais bem considerado ou mal considerado, todos os meus atos, todos os meus pensamentos, essencialmente todos os meus sentimentos, farão efeito. É como uma onda, propaga. Isso gera um efeito. E aí a gente volta para aquela parte que a gente estava falando, né? Qual que é a contrapartida? Nossa, eu não tenho direito de errar. Quer dizer, eu não sou humano. Sim. Entre o compromisso assumido, declinar ou não declinar, e essa parte da gente fazer o nosso desenvolvimento moral, o que a gente pode entender nesse meio termo? O que seria o justo meio termo aí? Alguém saberia? Deu o seu melhor. Vou acertar, vou errar, esse é só um detalhe. Por muito tempo, pessoas e religiões deturparam muito esse conceito. Por muito tempo passaram trazendo para o homem muitas coisas que são pecado, muitas coisas que são proibidas. E ao invés de estimular o homem a se desenvolver nele, a desenvolver no homem a consciência, o crescimento moral, estimularam o que? Culpa, medo, revolta. Essas coisas fazem o quê? Olhando para o lado psíquico agora, ser humano, qual que é o efeito disso em vocês? Ficar se enchendo de culpa, de medo, de revolta, o que isso gera em você? Não estou falando nem dos efeitos, tá? Estou falando uma coisa mais da sua casa interior, lá no seu coração. O que isso faz com o seu coração? Paralisação. Você começa a parar.
você começa a perder a capacidade de amar, você começa a perder a capacidade de relacionar, você começa a perder a capacidade de ter sentimentos, não só bons, ruins também. Você começa a se tornar quase inerte. Essa capacidade de amar, quando se perde, ele é um ponto. O Fernando perguntou qual é o momento, qual é o limite que a gente chega para declinar um compromisso. Seja esse compromisso profissional, compromisso de pai para filho, de filho para pai, de esposa para esposa, vice-versa. Qual é o limite? Eu li o Evangelho que Deus uniu, o homem não separa, acho que umas 15 vezes. E refleti sobre ele umas 15 vezes. E no lugar de Deus, o homem substituiu por religiões. O que o padre uniu, o homem não separa. O que o pastor uniu, o homem não separa. Não é isso. Deus não está nas religiões. Deus está para todos, independente da religião. O limite de abdicar a um compromisso, de toda instância que seja, é pensar justamente o que Deus uniu, o homem não separa. Deus te uniria a alguém que te maltrata, alguém que te faz mal. Deus te une a alguém que comete um sacrifício físico com você. Deus te une a alguém, a algum trabalho que te sacrifica, que sacrifica a tua mente, que sacrifica teu corpo físico. Não, são crenças limitantes e dogmáticas. O limite da decisão é auto-amor. Deus exige que nós nos amamos. E em alguns casos, mesmo em instâncias de pessoas muito próximas, como relações paternais ou maternais, se sair do limite da união de amor, é importante o afastamento. É importante o afastamento. Por exemplo, os perfis narcisistas. É um perfil na psicologia, na psiquiatria, que quase sempre se indica o afastamento, que vai gerar no outro dor, anulação psíquica, medo e o que o Fernando chegou, a incapacidade de amar. Então, sempre o limite é, Deus não te uniria a uma situação para o teu martírio. Ele pede, orai e vigiai. Vigie com quem está. Vigie o compromisso que você assumiu. Para que ele não ultrapasse o limite do crescimento. Nós não precisamos crescer somente na dor. Ainda a dor é inerente a esse planeta, pelo estado que nós estamos de desenvolvimento, mas ela não deve mais prevalecer. Ela não deve mais prevalecer. O afastamento não está implicado em o não crescimento. O afastamento também é um ato de crescimento e amadurecimento. Porque às vezes aquela experiência pré-encarnatória ou reencarnatória que nós tivemos foi dado, olha, você vai até aí. Cresça, aprenda e se preserve. Perdi um pouco a linha de raciocínio. Que alguns lugares, algumas situações, você parou, nos entorpece, fazendo com que a gente perca a capacidade de amar. Esse é um momento perigoso. Perdeu a capacidade de amar, você já perdeu a capacidade de empatia. Quando você perde a capacidade de empatia, se
colocar no lugar do próximo. Então, os sentimentos do próximo, não é que não importam para você. Não tem, no seu conjunto de valores, você não consegue identificá-los. Você tem uma incapacidade. Você é incapaz de entender quando você está ferido. Você é incapaz de se colocar na dor alheia, de entender o momento, de entender o próximo. E isso tudo, ele acontece não só de uma forma psíquica. Materialmente, o seu cérebro está agindo de forma diferente. Não precisamos trazer grandes conceitos aqui, não temos a informação na área de medicina, nem muito menos é uma pretensão nossa, mas sabemos. São várias as regiões cerebrais que controlam. Quando a gente fala de amor, de afeto, de carinho, são um grupo de regiões cerebrais que atuam. Quando você fala de rádio, de raiva, de ódio, de amor, é outra região cerebral que controla isso. Tudo no universo a gente entende que tem um certo equilíbrio. O seu cérebro também tem um equilíbrio para lidar com isso. O que é o natural de um ser humano equilibrado? Ele saber lidar com essas emoções. Quer dizer, eu não posso sentir raiva. Poxa, você é humano. Raiva é uma coisa presente no contexto humano. Você tem que sentir, sim. A questão é o que você faz com ela, até onde você deixa ela ir. O que você abstrai dela. De uma forma positiva, você pode usar isso daí como uma força para você superar suas dificuldades, seus obstáculos. Ou você pode, por exemplo, entender a desconstruir os seus conceitos e os seus valores. Olha, eu estou com raiva, mas a pessoa está certa. Eu estou errado. Eu não tinha olhado da forma como ele está olhando. O que está falando alto aí? O seu ego. O seu cérebro está fazendo um monte de sinapses cerebrais. Ele está, nesse momento, podemos falar assim, ele está adoecido. Ele está fazendo mal para você. Mas por que ele está adoecido? Ele me deixou doente? Não, eu deixei meu cérebro doente. Eu não controlei a minha forma de pensar. Eu não controlei a minha forma de reagir ao mundo externo. Eu condicionei o meu cérebro a agir dessa forma. Então, imagina o cérebro igual uma pessoa indo para a academia. Se você fizer exercício só para as pernas, você não fica com as pernas fortes e o resto do corpo atrofiado? Seu cérebro é assim. Se eu ficar exercitando sua raiva, a parte do meu cérebro que atua no amor, no carinho, na empatia, ela vai ficar como? Atrofiada. E a responsabilidade de quem? Do próximo? Nossa. Você vê, vejam como é importante. Por favor, pedimos encarecidamente, não se prendam na culpa. Culpa não leva ninguém a nada. Se fosse para a gente viver de culpa, qual a função da encarnação? Se fosse para a gente carregar toda... tem alguém aqui que tem coragem de dizer que não cometeu nada de errado em outras vidas? Foi um exemplo perfeito de ser humano. Não tem nada a responder para a providência. E por que Deus, então, tirou isso da tua mente? Por que Deus não deixa você lembrar disso? Porque isso não te ajuda. Se isso te ajudasse, com certeza não deixaria. Olha, as construções em matéria de amor, em matéria de relacionamento, em matéria de empatia, você acha que isso tudo nasceu com você? Ou foi as experiências que você teve nessa vida aqui que ajudaram a construir? Ajudaram a construir, mas elas que formaram todos os seus conjuntos de valores? Não. Você trouxe isso de outras vidas. E por que Deus permitiu você lembrar disso? Porque isso te ajuda. Isso é positivo. A gente tinha falado no começo de família material e espiritual. Falamos bastante de família material, mas por que a gente não falou de família espiritual até agora? Eis a pergunta. Então, o que é a família espiritual? A gente passou o verbo no lado menos digno, vamos dizer assim, no mais complicadinho, né? Existe o lado bom também. Lembra que a gente tinha comentado lá no começo da nossa fala lá? Tivemos parentescos diferentes em outros contextos, em outra época. Posso ter sido um pai e um filho, a gente pode ter sido irmãos. Nessa vida não viemos na família material e a gente se reconhece. Eis a família espiritual. Eis aquele amigo
que você conheceu do nada, não sabe nem porquê, nenhum dos dois sabe explicar, olha, não consigo explicar por que surgiu a nossa amizade, que foi tão espontânea, tão forte, tão duradoura, e pasmem, olha, aí vem a parte da culpa. Nossa, eu me dou melhor com esse amigo X meu do que até com um irmão meu. Natural. Sua família espiritual. Pensem no nível de relacionamento, na quantidade de relacionamento que vocês já tiveram de forma positiva em uma outra encarnação, e tenta trazer toda essa grandeza para um contexto onde você está sendo defrontado com uma situação de dificuldade, de tensão. Isso não é muito comum. Muitas vezes, pessoas que vêm se matando mutuamente em várias encarnações, isso acontece com frequência. Deus coloca como irmão, já como uma função, para que ambos repensem na condição já um impeditivo. Poxa, eu vou fazer mal para o meu próprio irmão, meu próprio sangue. Então, olha a beleza da família espiritual. Essas pessoas dão força, as pessoas não ajudam. A gente se ajuda mutuamente. E nesse contexto a gente falou muito de encarnado e desencarnado, mas como é que é? Deus traçou um plano encarnatório, colocou eu numa família, e aí eu vim andar sozinho aqui, literalmente largado, preso a um corpo. Dedo engano. Vocês não têm ideia da quantidade de seres superiores à nossa condição, em alguns em condição próxima a nós, a quantidade de vezes que somos lembrados, pensados, estudados, no sentido de ajudar, de sermos ajudados, de sermos amados, de sermos acolhidos, de sermos cuidados. É o tempo todo. Tem uma passagem, me lembrei agora, ela é bíblica: não toca uma folha ao chão sem a permissão e o conhecimento de Deus. Desse jeito é a vida. As aparentes coincidências que a gente se depara no dia a dia, no cotidiano, elas são só aparentes mesmo. Não existe coincidência nenhuma. Não vamos devagar, né? Mas, olha, o universo inteiro respeita essa conformação. Ele é sincrônico. Tudo é sincrônico. Tudo tem uma razão de ser, tem uma função, tem a hora certa para acontecer. A gente falou um pouco dessas famílias, família material, família espiritual, mas será que foi uma coisa mais didática? Será que são só essas famílias em que estamos incertos? Será que não existem outras famílias em nosso contexto? O que vocês acham? Outras formas de família? Por exemplo, lá no meu passado longínquo, eu fui guerreiro, eu matei, eu usei minha inteligência para destruir, para tirar a vida. Há possibilidades que Deus, não estamos, por favor, não estamos resumindo as profissões a isso, mas é só uma forma didática. Né? Eu usei minha inteligência para destruir. Nessa eu venho como engenheiro, eu vou usar minha inteligência para construir. Todo mal que eu reparei lá atrás, falei, olha, eu era guerreiro, queimava as casas das pessoas, tirava o lar dela. Vim engenheiro civil, nossa, olha que coisa. Então faço parte de uma família dentro da profissão, né? Comprometida. Lembra que a gente falou lá sobre a família? Quais eram as duas questões lá? Compromisso, reajuste. Né? Lembrando uma fala da palestra passada, fiz um monte de coisa errada, cheguei lá no plano maior envergonhado, tive que me dar, lógico que não é Deus, estou usando apenas uma palavra, mas em algum momento a gente vai responder para alguém pelo que a gente fez. Aí, meu Deus, nossa, eu não tenho cara de olhar para a pessoa, nossa, fiz tudo isso daí. O que Deus faz? Lembra? A dor expiação e a dor reparação. Falar, você não fez a bagunça? Agora eu vou mandar você lá para arrumar a bagunça. Então vem, olha lá que beleza. Queimei casa, tirei moradia de todo mundo, vai como engenheiro civil, vai construir casa justamente para... E quem são as pessoas que vão morar nessas casas? Que eu sou engenheiro civil? As mesmas que lá atrás eu queimei, eu incendiei, são as mesmas.
O universo não existe nada ao acaso. Me especializei em tirar vidas, fazia veneno, tirava a vida das pessoas sem o mínimo pudor. Eu trabalho na área de saúde. Venho como enfermeiro, venho como médico. Olha o carinho de Deus. Então, mais um tipo de família. A gente tem entre as famílias espirituais, essas inteligências cuidam da gente. Existem vários nomes. Um dos nomes a gente pode utilizar como egrégora. Existem várias egrégoras com várias funções. Nas profissões também. A gente não tem a rigor, assim, olhando para a sociedade civil, tá? A gente não tem os conselhos aí, não tem o conselho dos engenheiros, lá, o conselho de classe de engenheiros, químicos, médicos, arquitetos, por aí vai. Então, em todos os ambientes que a gente está, a gente faz parte de alguma família de alguma forma. E a gente tem resgates, reajustes necessários ali. A gente tem algo a dar cumprimento ali. O nosso papel, a gente pode achar mais importante, menos importante, ele é precisamente exato para os reajustes mais imediatos que a gente está precisando no plano espiritual. Porque quando você vai encarnar, quando a espiritualidade faz o plano encarnatório para a gente, não pense assim que são coisas, nossa, agora eu vou tratar uma coisa lá de eras atrás do meu ser. Não, são coisas imediatas, o seu ser está precisando. Sabe como uma pessoa que perde sangue, uma pessoa com hemorragia, imagina uma pessoa com hemorragia, qual que é a medida mais necessária que você tem para ela? Estancamento dessa hemorragia. E é exatamente isso que o plano espiritual está fazendo nesse momento. A gente, como Só mais 3 minutinhos, eu já estava escutando aqui que o tempo estava acabando. Então, só para a gente ir fechando, e eu acho que uma das coisas mais importantes da reflexão para essa semana aqui, lembra as perguntas que a gente fez semana passada? São perguntas que não são genuinamente nossas, nem chegaríamos perto disso. Kardec as colocou. De onde viemos, onde estamos e para onde estamos querendo ir. Então, pensando em toda a fala de hoje, nesses contextos, desdobramentos que a gente vai fazer ali na nossa intimidade, na nossa casa interior, a gente pensar nessas 3 perguntinhas aí. A gente responder elas para nós mesmos, no nosso dia a dia. O que é interessante é que nesse plano reencarnatório, Deus coloca pertinho da gente todos os ingredientes necessários para essa receita dar certo. Seja o ingrediente para a profissão, para ser filho, para ser mãe, para ser esposo, trabalhar na espiritualidade. Nós temos em nossas mãos todos os ingredientes necessários para evoluirmos. Nós temos em nossa volta todas as pessoas necessárias que a gente possa evoluir com elas. E quando eu digo as pessoas necessárias, um dia eu fiz uma constelação e apareceu uma irmã que, por vezes, entre os irmãos, nós a chamamos de ovelha negra. É aquela que veio para desafiar, aquela que veio para pensar diferente. E aí, na constelação, eu me lembro que o constelador disse: sabe essa irmã? Agradeça. Ela veio com maior peso. Ela veio com a maior carga. Ela aceitou esse grande desafio, porque também está na dependência dela o ajuste para que todos vocês cresçam. Então a gente pode olhar lá no nosso trabalho, a ovelha negra do nosso trabalho, ou da nossa família, né? Mas a gente pode olhar aquele ponto desafiador como mais importante e mais rico para o nosso crescimento.
tudo depende do ponto de vista. Lembrando que o limite desse ajuste é o autorrespeito. Não te permitir a dor em demasia, o sofrimento, muito menos qualquer tipo de dor que envolve agressão física. Não é isso que Deus espera da gente. Então, é muito importante, o Fernando traz isso para a gente, assim, uma reflexão muito profunda. Até onde vai o nosso acordo? Para que a gente cresça, para que a gente evolua. Até onde vai o nosso plano reencarnatório? No nosso plano reencarnatório não consta o item abuso, psicológico ou físico. Não consta. É preciso observar para nos preservarmos também. Mas a persistência, a perseverança pode fazer com que a gente dê um salto infinitamente bom e compatível ao que a gente precisa para crescer. Né? E aí cada um vai saber, no teu reino pessoal, né? No teu sistema, quais são aí esses limites. Porque os nossos limites nunca podem ferir a nossa capacidade de amar. E eu vou levar isso, Fernando. Os nossos limites não podem pôr em risco a nossa capacidade de amar. E também vou levar que o treino físico, se for colocado só para um lado do corpo, o outro atrofia. Que não preserve ou prevaleça o treino ligado ao ódio, ao rancor, ao revanche, à dor. Essa vida é um treino. Essa vida é um treino. É um condicionamento. Que a gente não condicione, não seja condicionado à dor, ao sofrimento, à raiva, ao ódio. Que a gente seja condicionado ao amor, à felicidade, ao progresso. E nunca coloquem os dogmas à frente de Deus. Crença limitante vem dos homens e não vem de Deus. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Não sei se há alguma pergunta. Eu só posso dizer que antes de reencarnarmos, no departamento da reencarnação, houve um planejamento. O reencontro é inevitável. A aproximação do ser para o ser é para o desenvolvimento de uma família na consanguinidade e essa grande família, como nesse momento, essa grande família espiritual. Aprendemos constantemente com aqueles que se aproximam. Muitas vezes sentimos raiva e outros momentos ficamos felizes por estar ao lado de quem nós aprendemos a amar. Porque esse sentimento não pode ser esquecido. Eu me recordo, quando criança, o pai e a mãe sempre falavam: filho, a sua jornada vai ser longa. Imagina, com 71 anos, se eu falar para vocês, eu vou reencontrá-los daqui a 30 anos, provavelmente irei reencontrar do outro lado da vida. Por isso que nós estamos nesse aprendizado com aquele que muitas vezes vem para nos ensinar, como a companheira que já está do outro lado, como os pais que já provavelmente tenham reencarnado novamente nesse berço. E
E assim vamos desenvolvendo essa tarefa ao lado de quem nós atendemos a nós. Muitas vezes, achamos que o grito é o melhor resultado para que a gente possa afastar o mal que ainda reside em nós. Por isso que o planejamento do casamento é uma coisa fantástica, porque se não fosse assim, não estaríamos, inclusive a preocupação do Brasil hoje, em que a população regrediu. Imagina, não nasceram os espíritos que deveriam nascer nessa pátria do Evangelho. Por alguma razão. Por isso que nós devemos sempre tratar esse mecanismo da família como uma prosperidade e um campo evolucional. Sim, gratidão pelas palavras. Semana que vem, Fernando continua, ainda, né, Fernando? Sobre esse tema, a gente apresentou um problema. Colocou todo mundo para pensar, a gente vai falar das ferramentas. Quais ferramentas que eu usei para tornar o negócio mais fácil? Vamos deixar o trem mais suave, né? Vamos falar assim, deixar o trem mais suave, vamos. Então a gente vai falar um pouquinho dessas ferramentas. E no final do mês, para concluir para rechear essa conversa sobre família, sobre o plano reencarnatório, sobre o aprendizado no lar, sobre esses encontros, né? Olha que o Roberto falou do encontro, eu comecei a pensar, como, né, cada um de nós nos encontra, porque sempre quando vem alguém que eu pergunto, quem indicou? Ah, o amigo, como a gente se conheceu, como a gente vai se conhecendo, né, nesse vai e vem. Como a gente chega aqui, a resposta mais dela, que ela fala, minha mãe engravidou, olha que lindo, né? Então, para completar o nosso mês, nós vamos ter a presença do Minas no final do mês, que nós vamos falar sobre sistema familiar, constelação, sistema familiar. Então, o mês de julho vai ser um mês dedicado, que dia 27, a última quarta do mês, 24, subir no calendário. Então, a última quarta do mês de julho, a gente tem a presença aqui para concluir a tanta importância de honrar teu pai, honrar tua mãe que te deu a vida, honrar teus ancestrais, que a gente tem um pouquinho do DNA de cada um, né? Aquele cordãozinho infinito. Então vai ser um mês muito importante de reflexão sobre quem somos, por que estamos aqui, qual é o propósito. Mas a semana que vem, Fernando promete trazer algumas soluções para essas relações. Vamos concluir agradecendo essa conversa coletiva, conversa amorosa. A gente passa a semana refletindo para o nosso crescimento, para a nossa harmonia. E com muita gratidão, hoje com a Ave Maria, nós vamos concluir esse diálogo fraterno para em seguida recebermos o passe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos amados, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, Maria, rogai por nós, seus filhos amados. E assim. Até a semana que vem.